a gente vai começar aqui agora a segunda parte da nossa aula de MDC e divisores. Eu vou mostrar agora, nesse momento, uma outra técnica para a gente calcular o MDC de dois números. Bem? Vem comigo aqui. Esse método, tá? Esse outro método aqui, a gente chama de decomposição isolada, ok? Naquele outro método, a gente aprendeu a decomposição simultânea. Na isolada, a gente faz o seguinte, a gente vai pegar os 120 brigadeiros e os 144 cajuzinhos do problema anterior, que a gente leu lá o enunciado, e fazer o seguinte, o 120 você vai fatorar ele de forma isolada, ou seja, você pode colocar o 120 naquelas barrinhas e ser feliz. Mas você pode também usar algumas artimanhas, alguns artifícios aí, para a gente poder calcular a fatoração do 120 de forma mais direta. Por exemplo, o 120 você sabe que é 12 vezes 10, certo? E o 12, em relação aos números primos, lembrando que a lista de primos é quem? É o 2, não é isso? O 3, o 5, o 7, ou seja, aqueles números que têm exatamente dois divisores naturais. Aqui, ó, o 12, se a gente escrever em relação a números dessa forma, a gente tem que o 12 é 4 vezes 3. E o 10, ele é 2 vezes 5. Só que em números primos, esse 4 aqui pode ser 2 ao quadrado, o 2 duas vezes, não é isso? Ó? 2 vezes 2 é igual a 4. A gente tem ainda aqui o 2 elevado a 1, temos o 3 elevado a 1 e temos o 5 elevado a 1. Então, se a gente escrever isso de forma direta, ó, o 2 duas vezes e o 2 uma vez vai dar o 2 três vezes. E o 3 uma vez e o 5 uma vez. Temos aí essa ideia. Então, vou guardar essa fatoração. Vou pegar agora o 144. Ora, o 144 ele é 12 vezes 12, ok? Ou você poderia pensar no 2 vezes 72, enfim. O 12 é 4 vezes 3, o 12 também é 4 vezes 3. Portanto, a gente acha aí, ó, o 4 é 2 ao quadrado, o 4 é 2 ao quadrado, então a gente tem o 2 duas vezes aqui, tem um total do 2 4 vezes no problema. O 3 uma vez aqui e o 3 uma vez aqui. Você vai ter, então, o 3 duas vezes. Ou seja, essa é a fatoração do 144. O que você vai buscar agora no MDC? Você vai buscar aí, ó, a fazer o produto, ou seja, a multiplicação das bases comuns, ok? Comuns, usando aí os maiores expoentes, ok? Então, aqui você vai pensar aí nos, menores expoentes, ok? Menores expoentes. Então, como é que isso vai funcionar, turma? Você vai buscar ali quais são as bases que participam tanto da de cima quanto da de baixo. Por exemplo, a base 2, ela aparece tanto aqui quanto aqui. Então, o 2 é uma base comum. Agora, em relação aos expoentes, você vai sempre escolher o maior expoente. Quem é maior? 3 ou o 4? É o 4, não é isso? 2 elevado a, o menor expoente. Vai escolher o 3, ó. 3 é o menor expoente. Então, 2 elevado a 3. Agora, pensa nos de base 3, ó. Aqui, ó, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2. Quem tem o menor expoente, turma? O menor expoente é esse aqui, ó, 1. Então, você vai botar o 3 com o menor expoente. O 5 não é base comum, então ele não entra. A gente só está pensando nos números que estão ali embaixo, sendo base comuns. Ou seja, a gente vai ter que 2 ao cubo é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 3 uma vez. Aqui é 8, certo? E aqui é 3. Ou seja, 8 vezes 3 é 24. E a gente também encontra aí 24 como uma resposta. E 24, repare, foi o mesmo valor que a gente achou na parte anterior da nossa aula. Ou seja, a gente achou lá que o 24 era o maior número de caixas possíveis que a gente poderia organizar esse problema. Tudo bem? Ora, agora eu vou mostrar para você um outro método importante aí também. Bom, esse método que a gente vai trabalhar agora é o método do algoritmo do preguiçoso, tá? Você deve ter visto aí fatalmente em algum momento aquelas barrinhas para fatorar um número em MDC, certo? Agora, você pode usar somente aquela linha dos divisores. Um método de você calcular MDC é você ir diminuindo eles até que esse MDC fique perceptível assim, direto, né? Você já consiga perceber ele sem ter que você fazer conta. Então, por exemplo, ali, você vai pegar o MDC desses números. Ora, o MDC de 144 e do 120,
consiste em você fazer o seguinte, você vai fazer o MDC, aqui você repete o menor, esse é o menor, certo? Esse é o menor. Então você repete o menor e faz a diferença entre eles, ó. Ora, a diferença, ou seja, 144 menos 120 vai dar quanto? Vai dar 24, ok? Ora, aqui você pode ver que esse número, por exemplo, ele é 24 vezes 1. E esse aqui, ó, ele é 24. Ora, se a gente tivesse feito 12 vezes 10, daria 120. Se a gente faz aqui, ó, 6 vezes 2 vezes 10, o que a gente poderia pensar para esse 24? Será que a gente consegue fazer aparecer nesse 120 um 24? Ora, a gente consegue. Por quê? A gente tem aqui, ó, o número que é o 6, né? Ou seja, a gente pode pensar em 3 vezes 2 vezes 2. E esse 10 aí a gente pode guardar um pouco ele. Agora, como é que a gente faz para aparecer um 24? Vou pegar aqui o 2 vezes 5 para o 10. O 24 é isso aqui, ó, é 8 vezes 3. Ou seja, o 120 ele é o famoso 24 vezes 5. Ora, se você ver ali, ó, 24 vezes 5, esse número vai ser quem? Quem é o maior divisor comum? Você poderia já até pensar ali, ó, o 24 é o maior número que divide os dois. Mas você poderia continuar fazendo isso, ó. MDC, você repete o menor, que é o 24, e faz a diferença entre o 120 e o 24, ok? Então, ali o que você acharia? Aqui você já conseguiria matar que é o 24, mas se você quiser ir a mais, como é que ficaria isso? Aqui é menos, tá? Aqui é menos. Então, aqui é menos, tá, gente? Só corrigindo aí, aqui é menos 24. Como é que a gente faria isso, pessoal? O 24 é o menor, repetir. Agora tem que diminuir o 120 do 24. Ora, 120 menos 24 vai dar 96, não é isso? A gente tira 20, depois tira 4, aqui fica 96. Quem é o menor entre eles? O menor é o 24. Ou seja, você poderia já ver que 24 e 96, o maior divisor comum é o 24. Mas, beleza, vamos supor que você queira ir mais. Aqui você ia repetir o menor, que é o 24, e aqui você ia fazer 96 menos 24. Beleza? Então, aqui quem a gente acharia? Ora, 6 menos 4 é 2, 9 menos 2 é 7. Então, aqui fica 72 e 24, olha lá. Quem é o MDC de 72 e 24? Pô, já dá para ver no olho, tá? Dá para ver no olho. Mas se você quiser ir mais, como é que seria? Você vai fazer o MDC do menor, que é 24, e do 72 menos 24. Aí você vai indo até que esse número fique muito fácil de encontrar a olho nu, não é isso assim? Pô, exemplo, 24 e 36. Pô, entre 24 e 36, 24 e 24, que é o maior número que divide 24 e 24, é o próprio 24, tá? Então você pode fazer esse algoritmo até que seja fácil de você ver no olho quem são os dois números que vão formar ali o MDC daquele resultado. Ok, pessoal? Então, a gente vai aprender agora algumas propriedades do MDC que são importantes para a gente, ok? Vamos lá. Essas propriedades são técnicas que vão te ajudar no cálculo do MDC, ok? Então, vamos lá. Quando o MDC, propriedade 1, quando o MDC de dois números A e B é igual a 1, podemos chamar A e B de números primos entre si. Ou seja, quando os caras são primos entre si, significa que o maior divisor comum entre eles é igual a 1. Isso são números primos entre si. Toma cuidado para não confundir números primos entre si com números primos. Porque eu posso ter dois números aí que não são primos, mas que, como é que eu posso dizer? Não são primos, mas eles são primos entre si. Entre eles, se eu pegar os dois, o único divisor comum entre eles é 1, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, temos essa ideia. O MDC de 5 e 7. Olha lá. Quem é o maior número que divide tanto 5 quanto 7? Ora, é o 1. Ou seja, a gente pode dizer que o 5 e o 7 são primos entre si, ou seja, aqui ó, PES, primos entre si, ok? Agora, aqui o exemplo do 10 e do 11. O maior número que divide tanto 10 quanto 11 é 1, ou seja, 10 e 11 são chamados aí de primos entre si também. Agora, é importante ressaltar que quando dois números são consecutivos, ou seja, ali o 10 e o 11 é sucessor do 10. Todas as vezes que tiver um número e o sucessor dele logo em seguida,
você está aí diante de números que são também primos entre si. Ok, pessoal? Então, fique atento a isso. Vamos lá, então. A propriedade número 2, ela vai falar de MDC de números múltiplos. Quando você tiver dois números que são múltiplos entre si, o MDC vai ser o menor entre eles. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 e eu tenho 5 vezes 2. Ora, quem é o menor? O menor é 5, então o MDC é 5. Eu tenho aqui o 12 e o 36. Aqui é 12 vezes 3. Quem é o menor entre eles? É o 12. Então, o MDC aqui é 12, tá? Então, é importante que a gente saiba essa propriedade, porque a gente ganha tempo, né? Fazendo esses cálculos que aparecerão para você lá nas equações, quando a gente falar lá de equações no curso, tá? Aí a gente vai ver lá como que a gente tira frações que têm aqueles denominadores, ou seja, como é que a gente faz questão de equação quando tem denominador. Ora, se você tiver duas questões assim, você vai precisar ali do MDC, vai usar também o MMC em algumas questões desse tipo, tá? Quando a gente tiver letras, por exemplo, a gente usa muito o MDC para fatorar, a gente usa o MMC, por exemplo, para tirar os denominadores de uma fração, ou seja, isso tudo é matemática básica que você precisa saber para tudo que virá daqui para frente. Vamos lá. Propriedade 3 diz para a gente se a gente tem o MDC de A e B sendo K, se você dividir esses dois números por N, o resultado do MDC também fica dividido por N. Se você multiplicar esses números por N, o resultado K, aqui inicialmente, também fica multiplicado por N. Vale ressaltar que esse número N não pode ser zero, tá bom, gente? Vamos lá. Então, vamos comigo aqui. Eu tenho que o MDC de 5 e 4 é 20. Beleza? Na verdade, corrigindo aqui, ó, corrigindo esse slide, aqui o MDC de 5 e 4 é 1, gente. Corrigindo aí, tá? Falha de digitação. O MDC de 5 e de 4 é igual a 1, certo? Igual a 1 porque eles são consecutivos. 4 mais 1 é 5. Então, quem é o MDC de 60 e de 48? Ora, repare que do 5, olha lá, você tem o número 5. Do 5 para chegar a 60, você multiplicou por quanto? Olha, você multiplicou por 12, não é isso? 5 vezes 12, 60. Ok. Repare que esse número 4, se você multiplicar por 12, o que vai acontecer também? Você vai achar 48. Repare que esses números são esses aqui multiplicados por 12. Ora, quem é o MDC de 5 e 4? Você vai ver lá, ó, o MDC de 5 e 4, vou botar aqui a lista do MDC, entre 5 e 4 é 1. E aqui o MDC de 60 e 48 vai ser quem? Vai ser 1 multiplicado por 12. Essa é a ideia. Então, o maior número que vai dividir tanto 60 quanto 48 é 12, usando esta propriedade, tá? Está corrigindo o erro aqui do 20. Agora, se a gente pensar lá no MDC entre 12 e 36, corrigindo ali também, na verdade esse aqui tá certo, né? O MDC de 12 e 36 ali a gente tem números múltiplos entre si, o 12 e o 36. O MDC de 12 e 36 é igual a 12, porque aqui eles são múltiplos. Então, o MDC é o menor entre eles. Quem vai ser o MDC de 120 e 360? Ora, repare que daqui para cá você multiplicou por 10. Repare também que daqui para cá você também multiplicou por 10. Ou seja, esse MDC também ficará multiplicado por 10 quando você chegar nesse resultado aqui. Ou seja, quem é o MDC entre 120 e 360 vai ser o 12 vezes 10 também. Ou seja, o MDC é 120. Ok, pessoal? Tá aí. Essas são as propriedades do MDC. Ok, galera? A gente vai agora pensar em outros conceitos no próximo bloco em relação ao MDC. Tá? Esses outros conceitos seriam fazer questões da nossa lista. Ok, pessoal? Espero você aí no próximo bloco. Valeu!